boa noite, minha Paraíba. Primeiro frente a frente de 2026, começando a partir de agora dentro da programação da sua TV Arapuana, essa primeira segunda-feira deste ano, que é um ano eleitoral, disputa eleitoral no Brasil e aqui na Paraíba, disputa pelo governo da Paraíba. O nosso convidado entra em 2026 extremamente focado nessa disputa ao governo da Paraíba, porque ele é pré-candidato a governador. Estou falando do senador da República, Efraim Filho, presidente da Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional e que está aí com o pé nessa disputa aqui na Paraíba. A gente vai conversar a partir de agora, saber quais são as estratégias do senador Efraim Filho para se encaixar nessa disputa ao governo da Paraíba e como é que ele tem visto aí todo o cenário político no Brasil e aqui no nosso estado. Você acompanha essa conversa a partir de agora, frente a frente, está no ar. Senador Efraim Filho, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse primeiro Frente a Frente 2026. Seja muito bem-vindo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Luiz. Saudação a todos os seus telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Fazer o primeiro Frente a Frente é garantir que a gente está dando uma largada de foguete, né? Ou seja, começa aí com todo o gás. A gente já fez uma movimentação intensa nesse final de ano, no final de 2025. No início de 2026, é bem da nossa característica manter essa intensidade alta, né? Visitando cidades, andando os cantos e recantos da Paraíba e aproveitamos aí esse momento de verão, onde também muita gente do interior gosta de descer, aproveitar o verão, as belezas da nossa cidade para começar as primeiras movimentações. Tenho certeza que aqui ao seu lado e na sintonia fina com a sociedade paraibana, a gente vai tratar dos assuntos que interessam ao Brasil, especialmente a nossa querida Paraíba, fica à inteira disposição. Bom, exatamente dentro desse recesso parlamentar, né, do Congresso, depois das atividades todas, e nesse períodozinho de virada de ano, né, que é de 2025, 2026, você faz ali o encontro e com lideranças políticas, com empresários, com figuras do partido, do União Brasil, mas reafirmando o projeto que você quer colocar para 2026, que é essa disputa ao governo do estado. Acho que a gente tem até imagens aí, a produção tem até imagens desse evento aí, que teve uma figura, dentre tantas, mas teve ali uma figura ilustre do ponto de vista de mexer com o tabuleiro da política da Paraíba, que é do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, porque você terminou o ano de 2025 numa espécie de queda de braço com o prefeito Cícero Lucena, que também é aí um pré-candidato ao governo, de quem ficaria com o apoio dos Cunha Lima. De repente você inicia 2026, tá aí, ó, abraçado aí com o prefeito Bruno Cunha Lima, com a primeira-dama de Campina Grande, a Juliana, sua esposa Carol, né? Mas, para a gente deixar claro, isso foi só uma confraternização ou efetivamente na política isso terá desdobramento? A gente está vendo ali, por exemplo, parcialmente uma chapa para disputar a eleição na Paraíba, Efraim, candidato ao governo, a Juliana, primeira-dama de Campina, candidata a vice-governadora da Paraíba. Luiz, a sua leitura está correta. Há ali um momento de celebração, de confraternização mesmo. Eu acho que esse momento é muito propício para isso. E o intuito desse primeiro momento foi fazer um movimento para dentro, né? Um movimento para dentro do grupo, para dentro do time, uma espécie de começar o ano todo mundo se vendo, gerando liga, né? A química, o pessoal do Sertão vendo o time da capital, o pessoal do Curimataú encontrando o pessoal de Campina Grande, do Brejo, do Cariri. Foi uma forma da gente colocar junto, mais de 20 prefeitos marcaram presença e muitos outros, claro, estavam em afazeres de família, final de ano, é muito compreensível, mas a gente trouxe algo de astral, de vibração, de energia, da turma se vendo, uma engrenagem que as peças se encaixam. Deu para sentir que tem time para ganhar a eleição. Acho que foi muito isso do movimento para dentro. E do movimento para fora, exatamente ao qual você também se reportou na sua pergunta,
passou um simbolismo com a presença de Bruno e Juliana. Campina Grande é a segunda maior cidade do estado, ela é polo de desenvolvimento, Campina é formadora de opinião, Campina irradia influência em todo o seu entorno, né? E dali, da metade do estado, do Agreste para trás, Sertão, Cariri, por exemplo, eles recebem imagens, eles recebem a cobertura jornalística muito mais de Campina até do que de João Pessoa. Então, Campina tem essa percepção. E Juliana, né, que faz um trabalho extraordinário como primeira-dama ao lado de Bruno, traz essa sensibilidade da mulher, esse olhar feminino, né, para uma composição que pode acontecer. Do meu ponto de vista, antes de você perguntar, é bem-vinda. Tá certo? E tem muito a agregar. Vamos lá, o que é que está faltando? Você poderia muito bem ter anunciado isso logo aí. O que é que está faltando? Qual é o roteiro ou o rito e o ritual que precisa ser respeitado para que isso aconteça? Luiz, com muita transparência, até porque eu sempre fui assim, né? Você tem um diálogo em curso que não depende apenas de Bruno, mas que envolve conversas com outros nomes e lideranças de Campina Grande, a passar pelo próprio Pedro Cunha Lima, com quem caminhei os cantos e recantos da Paraíba, numa campanha extraordinária, tá certo? No ano 2022, uma campanha que surpreendeu muita gente na Paraíba. A gente começou essas andanças ouvindo muita piléria, ouvindo muita piada, tá certo? Mas com humildade, pé no chão, eu e Pedro conseguimos resultados extraordinários. Eu ganhei a eleição para o Senado, derrotando o governo. Pedro passa ao segundo turno, chega a 48% e quase derrota João Azevedo sentado na cadeira com a caneta na mão pedindo voto para ele mesmo no Senado de reeleição. Então, acho que ali a oposição demonstrou que estava pronta para enfrentar essa próxima eleição agora, que é um Senado de sucessão. Então, essa sintonia com Pedro existe e, claro, tem uma discussão de agenda acontecendo, que envolve também a discussão com Cássio Cunha Lima, com Romero Rodrigues, com Fábio Ramalho, com vereadores e lideranças de Campina Grande. Então, eu acho que tem esse rito, como você falou, o ritual do próprio Bruno conduzir dentro do grupo Cunha Lima, dentro do seu grupo político de Campina, essas decisões. Agora, o nome de Juliana é um nome bem-vindo. Como eu disse, ele traz essa sensibilidade. Não adianta, olha, eu vou lhe dizer, nós homens, por mais que a gente se esforce, é da natureza humana. A mulher tem um olhar diferenciado, tem um olhar de mãe, tem um olhar feminino, que ela agrega um sentimento na gestão que é diferente. Juliana, além de tudo, ela é psicóloga de formação, ela tem um trabalho extraordinário com crianças com espectro autista, pessoas com deficiência. Ela é focada, por exemplo, em ações de saúde mental em Campina Grande. A gente sabe que depressão é o mal do século. Então, poder ter essa agenda que Juliana traz, a representação de Campina Grande do Grupo Cunha Lima, seria muito interessante, já que Pedro, antes que você me pergunte, eu já conversei com o Pedro e Pedro já deu declarações públicas que não deseja compor chapas. Ter Pedro comigo sempre foi uma opção extraordinária, mas eu venho conversando com o Pedro, é uma decisão política que eles vão tomar, mas esse ritual eu espero que termine com a decisão do Grupo Cunha Lima podendo estar ao nosso lado. Mas só para a gente entender, para começar a nossa conversa aqui, então, objetivamente, pelo que você está dizendo, o prefeito Bruno Cunha Lima já tem essa opção de estar com Efraim Filho. O que falta é ele convencer ou construir isso com o resto do grupo. É isso? É isso. O convite já foi feito. Lealdade se paga com lealdade. Gratidão se paga com gratidão. Ele já externou isso a Efraim Filho? Ele já externou publicamente, inclusive eu já fiz o convite e ele já sinalizou que é algo que ele está levando em consideração. Isso já foi público. Isso. E Bruno disse, me deem um motivo para eu não votar em Efraim. Não é para escolher Cícero ou ir com Cícero, mas por que não votar em Efraim? Se ele foi parceiro, se ele foi leal, se ele esteve comigo nos momentos mais difíceis, se na hora da saca de sal, quem esteve ali comigo sentado à mesa para dividir aquela saca de sal foi Efraim. Então você que está nos escutando, essa é a pergunta que o Bruno faz. Por que agora que a gente tem uma caixinha de chocolate, tem a Prefeitura de Campina, recebe recursos, emendas e investimentos, por que deixar Efraim de lado? Por que deixar Efraim para trás? Por que não confiar numa parceria que teve uma vitória importante em 2022 e pode ter uma vitória ainda maior em 2026? Então, eu tenho confiança
análise, inteligência política, né, para tentar construir essa aliança. Como foi difícil, por exemplo, construir aliança com Romero e Bruno em 2024, Luiz. Você acompanhou de perto. Pouca gente acreditava. E eu fui um dos que mais estive ali, focado, com paciência. Paciência é hoje um dom difícil nesse mundo, né, de tanta intensidade, mas paciência para costurar. Articulação política tem a ver com isso. Então, paciência para costurar, paciência para construir. Tivemos uma grande vitória em 2024, né, na prefeitura com a reeleição de Bruno, e Bruno retribui trazendo gestos e que nos acompanhará para 26, e se tiver Juliana na vice, será, eu acho que do ponto de vista geopolítico, homem e mulher, uma chapa muito completa e muito perfeita. O prefeito Bruno parece que já entendeu essa sua fala aí. Agora, nem Pedro, nem Cássio, nem Romero, pelo menos aparentemente ainda não. Tanto que, analisando os fatos, eles não foram, né? Por que Pedro, Cássio e Romero não estiveram nesse encontro, que foi um encontro de reafirmação da pré-candidatura de Efraim? Você convidou e eles não foram, você nem os convidou. Esse é um sinal de que eles estão mais para Cícero Lucena? Não, esse é um sinal de que eles estão fazendo avaliações e tendo conversas. E isso eu fui muito transparente. Eu já tive com Pedro e Cássio e Romero, assim, quase dezena de vezes em João Pessoa e principalmente em Brasília. Mas tratando do tema? Mas tratando sim de articulação política, de construção. Se você ver as declarações de Pedro e de Cássio e de Romero, nem são para o sim, nem são para o não. São de que, olha, vamos trabalhar a unidade das oposições, vamos tentar construir um cenário comum, vamos pensar nas decisões. Agora, Luiz, você há de convir comigo. Uma coisa é uma divergência, né, de Cícero, Lucena e Efraim. Ou seja, não votar em Efraim para acompanhar Cícero. A outra é divergir da esposa, né, de Bruno na vice para votar em Cícero. Isso gera, claro, um vínculo maior em Campina Grande, que pode ser o fator decisivo, né, da unidade do grupo no entorno de Efraim. Então, peraí, vamos compreender isso. Você está querendo dizer que é o seguinte: primeiro, é possível que Bruno tome essa decisão como prefeito de Campina Grande, como liderança política, de dizer assim, olha, eu vou ficar com o Efraim, independentemente de vocês estarem com outro pensamento. E isso acontecendo, colocando Juliana na chapa de Efraim, você está dizendo que como é que os Cunha Lima vão ficar contra a esposa do prefeito de Campina, é isso? Não, estou dizendo que isso é um elemento que pode ajudar a formatar essa unidade. Eu trago o meu exemplo de casa. Imagina Efraim Moraes, meu pai, imagina George, meu irmão, em alguma chapa, sei lá, amanhã disputando uma prefeitura de João Pessoa, de Cabedelo, um governo do estado, e eu ficar contra. O sangue pesa muito. Então, eu acho que um elemento que pode ajudar a fazer essa decisão caminhar conjunta, Bruno dedicou toda a sua vida política a apoiar os projetos, muitas vezes, de Pedro e de Cássio. Agora, quem sabe, chegou o momento, né, de poder ter essa reciprocidade. E é um diálogo que acontecerá entre eles. Então, eu acredito que Juliana pode ser um elo, né, como eles não se decidiram ainda, talvez ela seja aquele fator, né, dizer, eu acho que a coesão do grupo vai por aqui. Até porque em 2022 eu dei as demonstrações da minha lealdade, da minha gratidão. Não existe dívida nenhuma, né? Eu fui muito correto com Pedro, Cássio foi muito correto comigo, a gente construiu uma campanha linda, né, de quando eu digo que pouca gente acreditava, e isso, claro, foi importantíssimo. Para agora, é uma nova decisão, não tem cobrança, não tem exigências, existe construção de alianças, e eu, com muita paciência, tenho buscado essa articulação para que a gente possa estar juntos, e espero sim, do fundo do meu coração. Uma vez eu disse isso, eu sei que se for pelo coração de Pedro, eu acredito que Pedro estará comigo. Pedro sabe que a agenda dele é comigo que ela encontra resultado. Choque de gestão, inovação na gestão pública, zelo pela coisa pública. Eu acredito que a gente tem essa parceria, e muito do que eu trago hoje de conceito, eu absorvi nas caminhadas com Pedro, que chegaram, inclusive, a me levar a ter o melhor mandato de senador em 2025, isso é um outro tema, mas que tem critérios, Luiz, de critérios antiprivilégios, critérios anticorrupção, critérios de economia de recursos públicos, e tudo na vida da gente é um amadurecimento. Então, eu represento essa agenda. Eu vou disputar o governo da Paraíba representando essa ideia. E aqueles que compartilharem dessa ideia, eu espero que estejam junto comigo.
Tem gente que está fazendo a campanha pela Paraíba através da República do Contra-Cheque, achando que com contra-cheque a um prefeito, a um ex-prefeito, a uma liderança política, ele vai vender aquela população como boiada. Não é mais assim. As redes sociais, as rádios, as TVs, elas horizontalizaram as informações. As pessoas hoje sabem que quando tem aquele contra-cheque lá de uma prefeitura ou de um governo, tá certo? Para ter aquela adesão da liderança política, ela já não tem o mesmo peso que antigamente. Então eu vou com uma agenda de Paraíba, eu sei que a efervescência da política é importante, mas a gente tem toda uma agenda para tratar: segurança pública, escalada da violência, caos na saúde, crise no abastecimento de água, o problema dos dejetos e dos esgotos nas praias. Ou seja, as pessoas querem também saber o que é que você pensa sobre isso, o que é que você trata sobre isso. E eu sei que durante esse ano 2026, seja aqui no Frente a Frente, seja lá no Rede Verdade, no Arapuã, seja em outros ambientes, a gente vai estar tratando de agenda da Paraíba, porque é isso que eu quero defender. Bom, você, de certa forma, até antecipa um pouco a pergunta que eu ia lhe fazer. A sua presença no palanque bolsonarista, no PL, afasta Pedro Cunha Lima? Você acha que é um item de afastamento de Pedro, que nunca quis se colocar em bolha nenhuma, em caixa nenhuma, sobretudo do bolsonarismo? Em parte sim, Luiz, mas por outro lado, Pedro recebeu o apoio desse mesmo público bolsonarista no segundo turno, né, para a eleição estadual. E apoiou Marcelo Queiroga aqui. E apoiou Marcelo Queiroga aqui, recebeu o apoio de Bolinha lá com Bruno Cunha Lima em Campina Grande. Então, acho que não são situações incompatíveis dentro de uma condição de aliança. E a aliança é para unir os desiguais. Quem já é igual, quem já pensa do mesmo jeito, está no mesmo partido. Então, eu acho que não é incompatível, tá certo, uma aliança onde Pedro esteja, né, ao meu lado, construindo um projeto e uma agenda para Paraíba. O tema de educação que Pedro trata, tá certo? A gente vê uma Paraíba que tem larvas e merendas escolares, escolas que desde a pandemia ainda não voltaram com as aulas físicas porque as estruturas estão ali depredadas, tá certo? É uma Paraíba que na educação poderia estar entregando muito mais. Ah, faz alguma coisa? Faz, mas está entregando pouco. Não é só na educação, não. O tema da segurança pública, a gente vive hoje amedrontado. Temas como eu ou você, Luiz, se a gente estiver passando numa rua deserta, meio-dia, à luz do dia, vier 2 homens numa moto, coração palpita, a alma sai do corpo e se não aconteceu nada, a gente respira aliviado. E esse não era o sentimento de 5 ou 10 anos atrás. Isso mudou na Paraíba e o governo foi omisso. O governo não reagiu. Nós não valorizamos a polícia como devia. Nós pagamos o pior salário de polícia do Brasil. Quem diz isso não sou eu, são as entidades de representação. Então o governo, que acabou de lançar uma revista, hoje mesmo, né, na segunda-feira, ele vive da propaganda do veículo oficial, mas a verdade das ruas, a população tem visto que o governo tem entregado menos do que o paraibano merece. Se houver, de certa forma, ali um racha, ou pelo menos uma divisão dentro do Grupo Cunha Lima, o prefeito Bruno Cunha Lima ficar com Efraim Filho e Pedro, Cássio, Romero ficar com Cícero, você acha que ficou com a melhor parte, estrategicamente falando? Eu acredito Por causa de Campina? Não, eu acredito que a gente tem uma construção que ela é muito fluida. Não dá para você medir isso em critérios objetivos, qual é a melhor parte, qual não é. Tá entendendo? Eu acho que se tiver dividido no primeiro, pode ser que esteja junto no segundo. Eu não faço essa conta. Eu vou atrás dos meus objetivos. Eu acho que eu vou trabalhar para ter o todo, tá certo? Eu vou trabalhar, tenho conversado com o Romero, com o Pedro, com o Cássio. Tenho tentado construir argumentos na base do convencimento. Acho que é comigo que tem mais parceria, tem mais lealdade. Você lembra, campanha de 2022 para o governo, João contra Pedro, Cícero foi à televisão para dizer Cunha Lima nunca mais. E como é que Cunha Lima nunca mais há 4 anos atrás, e agora ele já está pleiteando esse apoio, né, do Grupo Cunha Lima? De uma coisa eu tenho certeza, da minha boca, né, eles nunca ouvirão isso, Cunha Lima nunca mais. Porque independente da decisão, mesmo que não fique comigo, como eu disse, eu tenho gratidão. Eu sei dos momentos que vivemos juntos. Se tiver uma decisão política que seja outra, eu respeitarei. Agora, gosto de ter ao meu lado. Não terá rancor, não terá mágoas e da minha boca jamais terá Cunha Lima nunca mais. Agora, há quem analise, na verdade nós analisamos também, que há uma certa, nesse momento, para Bruno Cunha Lima, lá em Campina Grande, uma certa
rejeição por parte da população, do eleitorado de Campina Grande, por falhas na gestão lá de Campina. De certa forma, para usar a expressão popular, o prefeito Bruno Cunha Lima está queimado, em parte, lá como imagem para Campina Grande. Na sua visão, isso é um fardo a se carregar se ele estiver no seu palanque? Luiz, Bruno tem um desafio muito grande que é na área da saúde. Quando você fala que identifica problemas, todos eles praticamente estão na área de saúde. Porque Campina tem um perfil diferente que precisa ser levado em consideração. A média e alta complexidade de Campina para trás, ela é muito rara, né, nas cidades paraibanas. Então, todas elas tenha talvez ali alguma coisa de unidade básica de saúde, PSF, mas a média e alta complexidade, cirurgias eletivas, né, os atendimentos mais complexos, é Campina Grande quem absolve. E Bruno teve uma decisão de não fechar as portas, mesmo para quem não é de Campina Grande. Isso pesou no orçamento. E Bruno está tendo de fazer uma reavaliação dos seus quadros, das suas rotinas na área da saúde, para poder adequar. E eu, inclusive, estou ajudando muito, mandando recursos para buscar esse equilíbrio. Ele está muito próximo de ser alcançado. Bruno tem feito um trabalho nesse segundo semestre para conseguir evoluir com isso. Então, esse mesmo discurso de que Bruno estava queimado, de que Bruno não teria nem condições de disputar a reeleição de prefeito, a gente ouviu em 2024. Ouvi muito nas rádios de toda a Paraíba, nos blogs, nas redes sociais, de que Cássio e Romero estavam pensando em botar um outro nome, porque Bruno nem teria condições de disputar a eleição. Disputou a eleição e ganhamos com mais de 40 mil votos de diferença, derrotando o candidato do governo, que era o secretário de saúde do estado, Johnny Bezerra, e esses 40 mil votos de maioria foi a população quem deu. Não foi inventado, nem foi inquérito, não. A população avaliou Bruno para continuar na sua gestão. Então, tem muita coisa de narrativa que a vida real acaba desconstruindo, e eu acredito nessa recuperação, né, de gestão, de imagem de Bruno. Ele tem muitas obras, tem muitas ações, asfaltamento, infraestrutura nos bairros, a chegada, né, de equipamentos de educação, geração de emprego, oportunidade. Campina Grande tem batido recordes nesse sentido, e o desafio da saúde, que é o que pesa hoje, nós estamos ajudando e contribuindo para que possa ser ultrapassado. Mas você levaria o modelo de gestão de Campina Grande de Bruno Cunha Lima para o estado da Paraíba? Tem muita coisa boa para aproveitar e, claro, tem outras para serem aperfeiçoadas. Nem com quem a gente casa a gente concorda 100%. Imagine quem a gente vota, né? Nem com a sua esposa ou com a minha, a gente em casa concorda 100%. Então, muito do que Campina Grande acerta, eu traria sim para vir junto comigo. Outras coisas poderiam ser aperfeiçoadas e eu vou trabalhar para isso. Eu tenho essa cabeça, né, de que há muito tempo eu venho me preparando em conceitos de gestão pública, em inovação. A gente já conversou sobre isso, smart cities, né, cidades inteligentes, visão do empreendedor. A Paraíba tem arranjos produtivos, tem vocações econômicas que precisam ser melhores aproveitadas. Vou dizer duas delas, tá certo? Turismo e energias renováveis. A gente tem um estado que é uma meca da energia renovável, tem vento, tem sol de excelente qualidade, tem a questão mineral, né? Ou seja, um estado que tem escassez de água, o sol, o vento, a pedra podem ser a oportunidade de fazer esse estado crescer. Elas precisam cobrar menos imposto do pequeno e médio empreendedor. Quem tem ali a sua lojinha de celular no Valentina Figueiredo, na Josefa Taveira, no centro de Campina Grande, sabe como o estado é rigoroso com os pequenos e a rota que está com os cofres cheios, mas à custa do suor do empreendedor. Tem alguns ajustes, sim, que eu gostaria de trazer e discutir essa agenda para Paraíba. Exatamente, senador. Vamos falar sobre isso. Eu li uma entrevista sua falando da falta de experiência do vice-governador Lucas Ribeiro, que será candidato à reeleição quando assumir a cadeira de governador. Você falava sobre a falta de experiência dele. Que nível você está tratando essa experiência? Porque eu lhe pergunto diretamente e objetivamente, qual é a experiência que o senador Efraim Filho tem em gestão pública, em ter gerido, em ter atuado no executivo, para estar se colocando como candidato ao governo da Paraíba e para estar, inclusive, confrontando com outros candidatos nesse sentido? A experiência que eu trato, Luiz, é da experiência
de vida, de amadurecimento, em decisões políticas, em participar de momentos ali em que é preciso tomar decisões. Quem é líder da bancada, por exemplo, como eu sou do terceiro maior partido, né, do Brasil, da terceira maior bancada no Senado Federal, se posicionar em temas difíceis, né, ter posições claras. Eu acho que falta um pouco da Paraíba ter o conhecimento disso, né, de Lucas Ribeiro. Ou seja, Lucas disputou, né, apenas uma eleição como candidato, ficou como segundo suplente de vereador em Campina Grande. As outras disputas foi na condição de vice em Campina Grande e para o governo do estado. Então eu acredito sim que há ainda uma lacuna a ser preenchida, Luiz, e sem nenhum tom pejorativo, mas de avaliação de vida, de visão de mundo. Eu pergunto a você e quem está aqui, ó, nos assistindo. Você é jornalista aí há 25 anos. 25 anos. Tenho certeza que quando você começou sua carreira para hoje, você passou por experiências na sua vida que lhe fazem ser um melhor jornalista hoje do que você era 25 anos atrás. Eu acho que isso acontece na política também. Mas a minha pergunta objetiva é... Quem vai cuidar do Estado para a gente entregar na mão de quem não passou por essa estrada da vida, eu acho que são muitas decisões complexas e que eu sei que há 20 anos atrás eu não estaria tão preparado quando eu estou agora para poder governar. A minha pergunta é, no debate para governo do Estado, quando lhe perguntarem, senador, o que você administrou na vida, do ponto de vista de gestão pública, para poder se colocar como candidato ao governo? Luiz, eu representei o meu estado, tá certo? Discutindo políticas públicas de todo o Brasil, políticas públicas de saúde, políticas públicas de segurança, políticas públicas de educação, tudo passaram pela minha mão, na análise, nos votos, nas avaliações. Tem leis que foram feitas por mim, que valeram para o Brasil todo, que viraram manchetes e matérias nacionais. Vou citar uma, por exemplo, agora, desoneração da folha de pagamento, para quem quer falar de agenda de desenvolvimento, de geração de emprego, virou matéria nacional. Agora, recentemente, combate rigoroso ao devedor quanto mais, combate à sonegação de impostos, combate a quem faz do crime organizado, né, a sonegação para financiar o fuzil na mão do bandido. São trabalhos, ações, estudos, experiências de Efraim dentro de temas de políticas públicas que a gente pode sim ver aplicado na realidade brasileira e que, claro, na Paraíba funcionarão muito bem também. Bom, deixa eu lhe perguntar, só para ficar claro em relação ainda a Cícero, saíram algumas declarações, o senador Efraim Filho pode estar com Cícero no segundo turno, Cícero também disse que pode estar com Efraim no segundo turno. O que é que tem claro em relação a esse cenário de eventual segundo turno na Paraíba quando você se coloca nesse campo? Tem, de fato, essa predisposição a estar junto com Cícero, sendo você ou sendo ele? Luiz, eu estarei no segundo turno. Quem ficar de fora vai ser muito mais fácil vir comigo do que voltar para quem brigou. Qual é o estado real da coisa aqui na Paraíba? Tá certo? Você teve um rompimento entre Cícero Lucena e os Ribeiro, tá certo? E João Azevedo. Ou seja, Cícero vem de uma dissidência do governo, uma briga por falta de confiança, por falta de espaço. Um dos dois vai ficar fora no segundo turno, porque eu quero estar lá. Quem ficar de fora é mais fácil vir comigo para quem brigou. Então, eu acho que esse é o cenário que eu trato. Logicamente, né, irei fazer diálogos para que, quando esse momento chegar, a gente possa construir as composições para poder, chegando ao segundo turno, vencer as eleições na Paraíba. Independentemente, inclusive, se Cícero conseguiu o apoio do PT, por exemplo. Eu acho que aí eu tenho certeza que o PT não vem me apoiar. Isso aí eu tenho certeza. Aqueles eleitores, aqueles cidadãos que são daquela candidatura, que entenderem que Efraim é o mais preparado para governar a Paraíba, eu acho que esse é o tema do segundo turno. No primeiro turno, cada um vai ter consciência da agenda, do pensamento de cada um. Agora, quem quiser vir comigo, tá certo, sabe a agenda que eu defendo. A minha agenda é a defesa da família, é a defesa da vida, é ser contra o aborto, ser contra a legalização das drogas, a favor da lei e da ordem, a favor do combate rigoroso à escalada da violência, as facções
criminosas tomando conta, né, das relações comerciais, se infiltrando em setores da nossa economia, em setores da nossa política. É você ter uma agenda, por exemplo, que não fique, né, debatendo blá 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 com esse tema dos esgotos sendo jogado nas praias. Você vê o governo do estado jogando a culpa para a prefeitura rebate jogando a culpa para o governo do estado. Eu vi você falando hoje de meio-dia sobre isso. Parece que a culpa é do mar. Vai sobrar para o mar, né? O culpado é o mar, porque o governo não tem culpa, a prefeitura não tem culpa, a culpa é do mar. Não dá para ser assim, tá certo? Ou as pessoas assumem as suas responsabilidades e entregam resultado, ou ficar terceirizando a culpa não é o caminho. Então, acho que é por aí que a gente vai buscar essa caminhada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta provocativa aqui. Faça. Estava demorando. Quando é que você vai vestir a camisa de Flávio Bolsonaro para presidente da República? Quando tiver essa definição de agenda, tá certo, do ponto de vista eleitoral. Mas já não está decidido? Não, eu tenho União Brasil, que tem um pré-candidato, que é Ronaldo Caiado. E tenho, tá certo, a decisão de grupo político que o PL me apoia e traz comigo do nome de Flávio Bolsonaro. E essa decisão, ela acontecerá, ela está em andamento. E o nome sendo Flávio Bolsonaro terá o meu apoio absoluto, porque você tem uma discussão de agenda, como eu disse, a agenda que ele defende, que é a agenda da defesa da vida, dos princípios, que eu trago comigo, princípios e valores, para mim é defender aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito. Então, essa é uma decisão que está sendo construída, que passa, inclusive, pela adesão da federação. Nós temos que ver essa avaliação até março. Eu sei que você gosta desse tema e é natural, não é? Até março a gente terá essa definição de quem fica no controle da federação. Então, toda essa construção ela está sendo feita e eu tenho acompanhado de perto e tenho, no nome de Flávio, né, uma oportunidade, sim, de ser o nosso candidato a presidente do Brasil. Isso é um condicionante, você está condicionado a isso, o apoio do PL à candidatura Efraim ao governo está condicionado a obrigatoriamente, independentemente de federação, de União Brasil, de Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, o seu apoio a Flávio Bolsonaro, que é um nome que saiu lá de onde o Bolsonaro está, dizendo é ele mesmo o candidato. Luiz, não há obrigatoriedade, mas há convicção. Há um sentimento de que nós temos um lado, de que o Brasil pode ter uma agenda diferente, pode ter uma agenda melhor. Eu acredito que nós temos espaço para que esses princípios, esses valores, né, que eu defendo possam seguir adiante, e vejo na representação, né, da direita o melhor caminho. E eu digo isso com a leitura de que tem muita gente, inclusive na Paraíba, inclusive no interior do nosso estado, que não se rotula, né, de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda. Ele defende ideias. E se as ideias que eu defendo serão as ideias que a maioria da população da Paraíba defende, a gente tem tudo para poder ter a confiança desse cidadão. Como eu disse, independente dele divergir de um ponto ou outro, a Paraíba ela é conservadora em muitos de seus princípios e valores. É contra o aborto, é contra a legalização das drogas, é a favor da vida, da família. Então, acho que tem temas e agendas que poderão trazer, inclusive, eleitores que não se rotulam de direita, mas que pensam como eu penso, que se identificam com as ideias que eu defendo, e eu espero estar comigo, e esse é um dos caminhos para a gente vencer as eleições aqui na Paraíba. Mas, estrategicamente falando, para você considera um dificultor, uma dificuldade, um desafio ser candidato dessa ala mais bolsonarista num estado que majoritariamente dá uma eleição favorável a Lula? Como é que você vai chegar, por exemplo, num município como Dona Inês, que votou 90% dos eleitores votaram no presidente Lula, chegar lá com o candidato Flávio Bolsonaro a presidente da República e contra Lula? Como é que você vai fazer isso aqui nessa campanha na Paraíba? Luiz, sabe qual foi o resultado de 2018 aqui em João Pessoa? Em João Pessoa foi? Não, deixa eu lhe dizer, 2018 em João Pessoa, não, mas eu vou chegar onde talvez você não tenha alcançado ainda. João Azevedo ganhou a eleição e Bolsonaro ganhou a eleição. Você teve um voto que não é necessariamente vinculado. Vou lhe dar um outro exemplo, para ir mais próximo, 22. Sabe quem foi o candidato de Lula na Paraíba a governo do estado? Veneziano. Sabe quem foi o candidato de Lula a senador na Paraíba? Ricardo Coutinho. E eu derrotei o candidato de Lula para senador aqui na Paraíba. Então, você teve um poder de transferência de voto que nem sempre é exatamente igual à capacidade de liderança. Lula é um líder incontestado na Paraíba, sim. Foi majoritário na Paraíba, sim. Mas você estava neutro, né? Você não era um candidato carimbado bolsonarista. Sim, né? Mas não foi para Paraíba que ele veio pedir voto para mim.
Não foi a mim que Lula veio para pedir voto. Lula veio pedir voto a Ricardo Coutinho e eu derrotei, tá certo? Então, não é essa vinculação nacional que tem definido as eleições na Paraíba e é com base nesses testemunhos que eu vou com muita convicção de que se eu tiver a ideia certa, se eu tiver a agenda correta, e política é isso, as pessoas se identificarem com minha agenda, as pessoas se identificarem com as ideias que eu defendo, elas irão junto comigo. A república do contra-cheque, tá certo? Aquela que, dando uma assessoria, né, a uma liderança política, a um prefeito, ele vende como boiada a população daquele município, esse tempo se acabou. Esse tempo passou e quem tiver com essa receita está com a receita velha, está com a receita do passado e eu tenho a coragem de fazer esse enfrentamento. Segundo, eu sou bom de derrotar governo. Eu tive coragem, tive ousadia, fui para uma eleição onde muitos criticavam do ponto de vista de menosprezavam o meu gesto. Não ganhei uma pesquisa dessas publicadas aí nos jornais, mas quando abriu as urnas, por 159 mil votos de maioria, o senador foi Efraim Filho, o senador mais jovem da história da Paraíba, o senador eleito mais jovem da história da Paraíba. Aliás, você já ganhou senador Campina, jovem, né? Trabalhador e ficha limpa. Então é isso que eu espero seguir nessa caminhada. Aliás, você ganhou em Campina, né? Foi o primeiro lugar em Campina mais Grande, votado de fui o Campina. senador mais votado de Campina. E acho aí que eu fiz a conta na época, Luiz, eu acho que em 2/3 dos municípios paraibanos, algo em torno de 140 municípios, eu fui o senador mais votado. Agora, senador, falando nessa história de ficha limpa, como é que você se sentiu, se sente, e qual é a sua leitura em ver o seu segundo suplente, o Eric Marinho, acusado aí de ser um dos operadores do esquema do INSS, do escândalo do INSS, sendo um dos operadores ali, blindando o tal careca do INSS. Quando você viu isso aí, como é que você se sente com isso? Duas particularidades sobre isso. Primeiro, é claro que cabe a ele toda a responsabilidade de procurar se defender. Ele já disse que o vai fazer, tá certo? Que tem as condições de o fazer, porque agora está na fase do inquérito, ele não foi ouvido nenhuma vez, e quando for ouvido vai provar a sua inocência. Segundo ponto, a imprensa nacional foi a primeira a ir dentro do processo, né, para pesquisar se tem alguma vinculação do senador Efraim com o tema. E até agradeço, ela foi muito correta para dizer, pesquisar todos os autos, o nome do senador não é citado em nenhum tipo de atitude, de gesto, de contato, nada. Ele só tem a questão do contexto do segundo suplente e, claro, essa responsabilidade cabe a ele responder. Então, eu estou muito tranquilo quanto à minha situação, zero problema quanto a isso e, claro, a gente espera que ele seja capaz de provar sua inocência. Mas você se decepcionou? Não, porque eu acredito que ele é inocente, eu acredito que ele é um advogado, tá certo? É proprietário de um avião e a acusação com ele não é nenhuma outra, é que esse avião que é de propriedade dele foi utilizado, tá certo, por alguma dessas pessoas que participaram desses eventos, mas que não tem responsabilidade dele nesse sentido. Então, assim, não tive decepção, apenas tenho uma observação criteriosa, esperando que essa inocência seja provada, que é o que ele tem me dito. Bom, por falar em Senado, em suplência e tudo, você está numa chapa que só tem Marcelo Queiroga, o ex-ministro Marcelo Queiroga, como pré-candidato ao Senado. Cadê esse segundo nome? Vai ter esse segundo nome? Quando é que esse segundo nome vai aparecer? Se ele interfere ou não, inclusive na candidatura do próprio Marcelo Queiroga e deixa, de certa forma, a chapa, por hora, ainda incompleta. Luiz, principalmente quem está na oposição, esse movimento de você construir as alianças, ele passa pela avaliação de cenários, até porque, né, tem muita gente que vai deixar governo, que está insatisfeito com o governo, virou a chave do ano, né? Então tem muita gente que estava esperando promessas do governo que não foram entregues, não foram realizadas e que começam a debandada, né, de deixar o governo do Estado. Você vê que semana passada eu fiz o anúncio da adesão de 5 prefeitos, né, que cansaram de esperar o governo e resolveram assumir posição. Então, paciência. A gente tem discutido, por exemplo, e teve presente lá no meu evento de sábado, na largada do foguete, tá certo? O novo, com o presidente Zé Carneiro, com nomes como Major Fábio, próprio Sérgio Queiroz, que foi candidato ao Senado junto comigo, é um nome extraordinário. Quem sabe não seria, Sérgio, uma oportunidade de ainda fazer a composição. Mas tem chance? Né? Tem expectativa? Ele já negou que não quer mais política? Ele não poderia fazer a palavra de Sérgio, e eu sei que você conhece ele também, é amigo, se você for analisar a palavra de Sérgio, é que ele não teria condições de fazer a pré-campanha pelas suas funções, né, na AGU, na Procuradoria, da Fazenda, e também pela sua vida pastoral.
mas o tempo de pré-campanha acaba. Vem o tempo de campanha que é mais exíguo. Então, eu não acho que seja um nome fora do cenário e que, se não puder contribuir como candidato, mas Sérgio pode vir trazer também a sua experiência, as suas ideias, pode ajudar com o programa de governo, pode ajudar na composição, né, de uma agenda que é uma agenda que tem identidade com tudo isso que a gente já falou, defesa da vida, princípios, valores que se somam, né, nessa defesa da família. Então, eu acho que Sérgio não é um nome ainda fora dessa discussão. O novo é do novo, né, o que ajudaria. Você tem o próprio Major Fábio, que tem um nome posto, e você tem a possibilidade com outras forças políticas que amanhã possam se somar ao nosso projeto, a ocupar esse lugar para a chapa. Então, cá para nós, até do ponto de vista estratégico, não há pressa nenhuma, né, em fechar as 4 vagas da chapa para que a gente possa ajustar essa composição. Se der complicação na federação, União Brasil e Progressista, e eventualmente você não conseguir ficar nesse comando, você vai para o PL? É uma opção, mas ainda uma definição a ser discutida num cenário realidade. Até agora existem hipóteses, eu quero e tenho trabalhado para ficar com a União Brasil e com a federação. A federação, ela está nessa discussão nacional, se ela assume, né, uma posição de oposição ao governo federal. Isso se concretizando fortalece o nosso lado. Caso não, fortalece o outro lado, eu sou muito transparente. E acho que tanto eu como os Ribeiros prepararam um plano B. Você já teve, acredito, foi até no seu programa lá da rádio, está sendo um programa da Arapuã, do Sistema Arapuã, em que Tibério Limeira chegou a dizer que o PSB trabalhava com a hipótese de filiação de Lucas no PSB, que era o grande sonho de consumo do governador João Azevedo, inclusive com falas nesse sentido do presidente nacional do PSB. Então, não tem fumaça, tem fogo. Tá certo? Lá eles estão com o plano B preparado da filiação de Lucas no PSB, isso dito por Tibério. Aqui também nós temos essa construção para ser feita. Poderia ser o PSD, né, na época quando o Pedro estava construindo essas situações. Tem o Podemos, de Rui Carneiro, que é alguém que tem nos dado também uma linha de apoiamento, de participação ao nosso lado, e tem o PL, né, são algumas das opções aí que nós temos para a construção e para a composição. Bom, dentro do PL tem uma discussão ali sobre Nilvan Ferreira, se ele deve ir, não deve ir. Você defende essa pacificação? Você já tem ali o apoio do Valber Virgulino, estava nesse evento, o Carlão pelo vereador aqui de João Pessoa, Carlão pelo Bem, o Marcelo Queiroga, o Cabo Gilberto, nesse sentido. Falta Nilvan Ferreira aí? Você gostaria de tê-lo aí nesse... Ou já tem? Pronto, Luiz, faltou na foto, tá? Por conta da presença, Nilvan estava com a família, mas nós temos tido diálogo e Nilvan já tem dado declarações públicas em podcasts, em veículos, entrevistas que ele tem dado, de que ele está alinhado com um projeto que é um projeto de vitória. A direita nunca teve um projeto de vitória tão consistente na Paraíba. O próprio Nilvan diz isso, que eu trago aquilo que faltou a ele, a entrada no interior, com lideranças políticas, capilaridade. Então, se a gente traz um campo político, um público, né, que deu a Nilvan 19% dos votos da Paraíba, tá? Eu, com Pedro, com Cássio, com Efraim Moraes, com o nosso grupo político, os prefeitos, nós tivemos 23 no primeiro turno. Nilvan teve 19. Pedro foi a 48 no segundo turno. Mas, ou seja, é o que não dá para abrir mão. É um apoio que soma muito e que agrega muito. Então, a direita está vendo na nossa presença a condição de ir além dessa bolha, de ir além desse limite, né, de ser apenas o eleitor da direita, mas buscar esse eleitor da política, esse eleitor do interior, que às vezes não tem acesso às decisões. Então, eu acredito que Nilvan, se tem uma coisa que eu contribuí, e isso fruto desse talento que nós temos de articulação política, como eu disse, de paciência, foi dar à direita uma unidade interna que parou de brigar para dentro, se você fizer a leitura, para que a gente possa construir para fora. Esse foi o meu discurso. Vamos, Cícero, João, etc., estão tudo brigando. Se a gente estiver brigando também, a gente perde a oportunidade, enquanto ele está brigando, a gente ocupar espaço. É o caso lá de Bahia, a briga lá para o Felipe Leitão. É a briga lá de Alagoinha, Cícero de um lado com o Bluca tirando foto tudo ao mesmo tempo. E nós estamos construindo o nosso espaço agora com unidade. Você vê que as declarações, as farpas de Valber, Gilberto, Nilvan, Queiroga,
né, cessaram na construção de um projeto comum. O vereador Carlão do Bem, o vereador Fábio Lopes, aqui de João Pessoa, lá em Campina Grande, Arthur Bolinha estava na minha festa, no evento, tá certo? Alexandre do Sindicato, nomes, o Sargento Neto, deputado estadual. Então, Luiz, eu acho que eu organizei esse campo, ajudei a organizar, né, esse campo da direita, ao lado de Queiroga, e acho que com a política e a direita, a gente começa a meter medo, né, nas forças tradicionais, né, o establishment da política paraibana, que adorava disputar contra um candidato de direita preso na bolha, porque sabia que tinha aquela limitação. Com Efraim, não. Eles sabem que a gente tem o apoio do campo da direita, mas tem margem para ir além. Chegando a mais de 30 pontos, Nilvan teve 19. Se eu agregar mais 10, a gente chega aos 30 pontos, nos coloca no segundo turno e está na boca da Paraíba. Se Efraim chegar ao segundo turno, ele leva. Espere e verás. Coragem o foguete tem. Olha aí, você falou em Bahia, no município de Bahia, em outras cidades. Cabedelo vai fazer uma eleição agora, em abril. Em 2024, de certa forma, o André Coutinho, que foi eleito, ele acabou reunindo todo mundo no mesmo palanque. Então, vocês estavam todos juntos ali, governo, Cícero, veneziano, todo mundo junto ali em favor, de certa forma, de André Coutinho. E agora? Efraim Filho, olhando inclusive estrategicamente para 2026, para disputar o governo, você vai de quem lá em Cabedelo? Valber Virgulino é meu candidato e vamos ganhar a eleição em Cabedelo, porque o cenário de agora, Luiz, sua pergunta é muito perspicaz, sagaz, né? Ele traz um cenário diferente de 24. Primeiro, a agenda de 24 era uma agenda municipal. Todas as cidades estavam tratando disso. Vocês da imprensa estavam tratando do quê? Das eleições em cada município. Isso influencia o cidadão, né? Então, lá em Cabedelo, o Vitor Hugo vivia aquela época o seu melhor momento, sem nenhum tipo de denúncias, né, como essas da cassação que vieram agora, vinha apresentando resultados de gestão e fez realmente, né, um grande time e ganhou a eleição. A André teve 23, Valber teve 8 mil votos, foi o segundo lugar. Agora, por exemplo, o União Brasil, eu já fiz o pedido e Vitor cordialmente já entregou a direção do União Brasil. O União Brasil vai apoiar Valber Virgulino em Cabedelo. E aí, qual é o elemento interessante? Que isso vai ser bonito do ponto de vista político, de você entender o cenário. E para a gente vai ser uma grande experiência. É uma eleição que, por mais que seja municipal, ela vai estar inserida dentro de um contexto já de eleição nacional. A pauta da eleição nacional, nós estamos falando de abril, não estamos falando de agora não. Está ali na tela, ó, Valber, eu, George. Então, eu já estou trabalhando de forma planejada, agenda, programa de governo, eu já estou focado na coordenação, né, da campanha de Valber. Então, Valber vai ter um coordenador político da minha envergadura para ajudar na construção do projeto de Cabedelo. E dentro desse contexto nacional, e Cabedelo é uma cidade que teve a vitória de Bolsonaro em 2018 e em 2022 foi ali muito apertadinho, né, a vitória de Lula, mas com a direita teve quase 50% dos votos. Eu tenho convicção de que agora vai ter novidade de articulação política, de construção. A gente vai com o Valber para uma disputa absolutamente competitiva para vencer as eleições em Cabedelo. Tá, estou bem curioso para saber qual a sua opinião a respeito dos Estados Unidos com a captura do Maduro lá na Venezuela. Mas antes, até com base nessa foto, traz essa foto de volta aí para fazer duas perguntas com base nessa foto aí. Eu adoro suas perguntas. Duas perguntas com base nessa foto. A primeira delas está ali com o George Moraes, deputado estadual, candidato a deputado federal, não é isso? Tem quem diga, e aí eu estou lhe fazendo essa pergunta para que você possa esclarecer isso aqui, dizer de forma clara, vai ficar gravado isso aqui. Há quem ainda diga no meio da rua, isso, claro, isso é pouco, não é raro, não são vozes volumosas, mas há quem diga que Efraim Filho, o projeto prioritário da família seria a eleição de George Moraes, deputado federal, até porque você tem um mandato de senador da República até 2030, e qualquer convite feito atraente para George Moraes, para ele compor uma chapa de candidato a vice-governador ou para ele garantir essa eleição a deputado federal, você trocaria essa candidatura ao governo. Inclusive, há quem diga que você pode até sediar com aliança com Lucas Ribeiro. Primeira pergunta, isso existe ou não, para ficar claro sobre esse tema e ninguém falar mais no assunto ou esse assunto crescer?
Luiz, zero chance. Lhe agradeço a pergunta, a oportunidade de responder sobre isso, que eu também tenho escutado muito de bastidor. Nessa fala, nunca vem ninguém numa rádio para dizer isso. Isso é contra a informação que o próprio pessoal do governo adora espalhar, ou das candidaturas concorrentes, adora espalhar. Então, assim, é de uma miopia política tão grande quem faz uma declaração dessa, porque a melhor forma, mais fácil de eleger George era se eu não fosse candidato. Se eu ficasse no meu lugar, senador, cheio de emenda, cheio de coisa, e eu tivesse que focar em George e não num projeto de Paraíba. Então, zero chance. George vai para a disputa com mérito dele, tá certo? Vocês que cobrem a imprensa sabem que George é um quadro qualificado e diferenciado nos debates da Assembleia, é líder da oposição, agrega um debate, por exemplo, em defesa do empreendedorismo, contra aumento de impostos, né? Se posiciona bem em temas de onde o Estado tem errado e ele tem conseguido fazer esse discurso. O Hospital Padre Zé, por exemplo, o escândalo do Hospital Padre Zé foi George, né, que manteve essa luta, essa chama acesa, até ter uma decisão lá do Tribunal de Justiça que enterrou a CPI, mas George foi muito firme na defesa, né, do escândalo dos escândalos, porque o Hospital Padre Zé é aquele que cuida dos mais necessitados, entre os mais necessitados, lamentar tudo que aconteceu e, infelizmente, jogou uma pedra em cima o Tribunal de Justiça para evitar, né, que essa investigação se aprofundasse com a CPI na Assembleia. Então, George é qualificado e não temos medo da disputa. Alguém me perguntou, mas George vai disputar uma das 12 vagas federal? Eu digo, meu amigo, eu fui para a disputa que só tinha uma vaga só. Eu disputei uma eleição que só cabia um. Eu não estou nessa eleição de senador de 2 vagas, não, que é muito melhor. Eu fui na de uma vaga só. Então, quem teve coragem de ir para a disputa em uma vaga, para disputar 12, a gente está preparado para isso, com humildade, mas com muito trabalho. Uma das 12 vagas será de George. Não sei de quem ele vai tirar. Aliás, essa é uma Constituição que a urna é quem vai dizer. Mas George está preparado, está trabalhando, e George é um cara que agrega. George, quando chega no município, George é bom de corpo a corpo, é carismático, foi professor universitário, né, de direito, processo civil. George é um quadro preparado, professor universitário, e eu espero que a Paraíba ganhe muito com a presença de George na representação na Câmara dos Deputados. Bom, segunda pergunta, bem mais leve, para a gente ir para o intervalo comercial e voltar e falar um pouco sobre outros temas aqui. Bota a foto de novo aí. Isso é verão, está na praia. Foi agora, sábado. Foi agora, né? Foi sábado na praia. Foi sábado. Você estava de sandália havaiana, senador, ou não? Qual é a sandália que você estava usando aí? Era havaiana? Eu estava com o pé direito na areia. Fiz até um vídeo sobre isso nas redes sociais. Entrei com o pé direito na areia. Nem precisou de chinelo, nem precisou de sandália, nem precisou de havaiana. Eu acho que... Mas você achou que é um exagero esse debate? Foi um exagero? Eu acho que se levou para um lado de polarização ideológica, tá certo? Que tudo ganha lado. Então, eu acho que uma marca como a Havaianas não deveria nem ter entrado nesse tipo de debate. Eu acho que a Havaiana fez uma propaganda que induziu a que essa polêmica ganhasse corpo. Eu acho que tem uma meia-culpa da própria Havaiana e, claro, acho que se exagerou demais, né, na linha do debate, mas a Havaiana não precisava ter dito isso. É uma expressão que foge da política. Entrar com o pé direito, Luiz. A gente falou isso a vida toda e ninguém nunca ligou se o cara era filiado ao PT ou não. A própria Havaiana fez uma propaganda com o Romário fazendo. Exato. Então eu achei que foi desnecessário e achei que a Havaiana acabou pagando um preço por uma indução de uma ideia que não precisava ter acontecido. Você guardou a sua, por vias das dúvidas, não vai usá-la. A Raia, né? O nome de Raia, né? Tá. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só e a gente volta conversando aqui com o senador da República, Efraim Filho, que está contando tudo nesse primeiro Frente a Frente de 2026. Ok, estamos de volta aqui no Frente a Frente, nesse primeiro Frente a Frente de 2026, recebendo o senador da República, Efraim Filho, que está falando sobre tudo aí, ele que é pré-candidato ao governo da Paraíba. Senador, para a gente fechar esse bloco aqui, aproveitar melhor o tempo, vamos de 2 temas. Primeiro, Estados Unidos, Venezuela, invasão dos Estados Unidos, captura de Maduro, está aí em processo de julgamento, já iniciou o julgamento, inclusive acusado aí de ser um narcotraficante por Donald Trump. Qual é a sua leitura, qual é o seu parecer? Você bate palma ou tem restrições ao que foi feito ali? Luiz, eu bato palma porque eu sou solidário ao povo venezuelano.
e o povo venezuelano comemorou e celebrou mundo afora. O Brasil, inclusive, está tomado por milhões de venezuelanos que tiveram que fugir, tá certo, da Venezuela, primeiro para não passar fome, segundo pela perseguição política, terceiro pela cessação de liberdades. Então, eu acredito que o povo da Venezuela, inclusive, já tinha decidido nas urnas a derrota de Maduro. As fraudes eleitorais estão ali provadas, todo mundo fez a cobertura. Se dependesse do povo da Venezuela, Maduro já tinha caído há muito tempo e caído pelo voto. Ele, de forma ditatorial, se manteve no poder mesmo perdendo as eleições. Agora, um elemento importante: os Estados Unidos não fez o movimento para tirar Maduro porque ele era um ditador. Fez porque teve provas que ele comandava uma organização criminosa para tráfico de drogas, para a execução de um narco-estado que usava o aparelhamento estatal para infiltrar cocaína e outras drogas nos Estados Unidos, na Europa e outros países, inclusive no Brasil. Mas ele pode, como você conhecedor do direito, ele poderia fazer isso, com base nessa acusação, poderia fazer isso invadindo um outro país e capturando o presidente da República desse país, na sua visão? Ele fez levando em consideração todas as circunstâncias e entendendo que havia crimes cometidos contra o povo dos Estados Unidos, com o tráfico de drogas para os Estados Unidos, e que a soberania, né, da Venezuela, se você tem um presidente que pratica crimes, que comanda uma organização criminosa, que trafica drogas, tá certo? Que fornece explosivos, fuzis e materiais bélicos, tá certo? Para cometer crimes de terrorismo, inclusive contra outros povos, foi essa a fundamentação jurídica, né, que os Estados Unidos utilizou. Mas, se Maduro não tivesse cometido crime algum e o problema fosse só, né, a ditadura na Venezuela, eu não acredito que os Estados Unidos teria feito o movimento que fez. O problema ali é muito menos a ideologia. Estão querendo dar uma capa de ideologia para tentar justificar ações. Inclusive, discordei e divergi bastante da posição, por exemplo, do governador João Azevedo aqui na Paraíba. Mas cada um tem seu lado e eu respeito a posição dele. Mas a minha é outra. Eu acredito sim que se fosse só a ideologia, não foi por isso que Maduro caiu. Maduro caiu porque comandava uma organização criminosa, praticava o narco-estado e fazia tráfico de drogas para os Estados Unidos e para outros países. Bom, senador, com base nessa indicação, se o presidente Donald Trump quiser apontar essa mesma leitura para o presidente Lula no Brasil, ele pode fazê-lo, e aí você acha que ele pode fazer essa invasão e essa captura do presidente Lula, por exemplo? Luiz, se eu ou você, tá certo, ou qualquer cidadão estiver traficando droga para os Estados Unidos, eu acho que... E o contrário é verdade, tá? Se o Brasil entender que o presidente do Paraguai, o presidente da Venezuela tivesse... Imagina que o presidente da Venezuela decidisse a entrada, isso chegou até esse temor, né? A entrada bélica no Brasil de invasão. Mas tira a Venezuela do meio, botar aqui Colômbia, um exemplo, ou Argentina, ou Paraguai, resolvesse fazer uma entrada bélica no Brasil. A gente teria que respeitar essa posição? Não, acho que quando se comete crimes, tá certo, se paga um preço, e foi isso que eu vi acontecer na Venezuela. Senador, nas regras internacionais se respeitam até as embaixadas nos países como território inviolável. Sim, mas não para a prática de crimes. Manda um embaixador praticar um crime, matar uma pessoa, manda um embaixador cometer um crime contra... local de exílio, sob acusação. Sim, mas não do embaixador que está cometendo um crime contra o seu próprio Estado. Uma coisa você é um embaixador americano, tá certo, no Brasil, cometer um crime contra o Brasil. Você tem a condição, né, de defendendo os interesses do seu Estado, você superar até essas regras de tradição. Você está dizendo, não existe lei internacional, existe uma tradição, mas em determinados momentos até essa tradição pode ser superada. Bom, queria falar do Banco Master rapidinho, embora seja um tema extremamente complexo, mas a partir do ponto de que parte do PL faz a defesa de que agora, com os indícios que todos que se tem, o ministro Alexandre de Moraes ficava insustentável no cargo de ministro do STF, que um debate sobre impeachment, de afastamento do ministro, seria muito mais forte. Isso não acontece no Senado. Aliás, o cabo Gilberto já chegou a chamar de frouxos todos os senadores da República que não conseguem fazer esse impeachment de Alexandre de Moraes.
você se coloca nessa capa, se veste nessa roupa do Cabo Gilberto? Não, o Cabo Gilberto tratou desse tema no tema da PEC da blindagem. Foi uma outra percepção que a gente acompanhou juntos, inclusive eu vi a declaração que deu no seu programa de rádio. O tema do Banco Master, deixa eu dizer, eu já assinei o impeachment, o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, eu já votei a favor do impeachment de uma presidente Dilma. Então, eu não tenho nenhum receio, tá certo, de tomar essas decisões. O pedido de impeachment eu já assinei, já está subscrito. Então, acho que essas investigações, com a retomada do recesso, tem toda condição de avançar. Sim, vamos aguardar o desdobramento aí dos fatos. Senador Efraim Filho, nosso tempo aqui já chegando aqui a votei, sim, só para eu terminar. E fui o único senador que votei a favor do PL da dosimetria. Tive a coragem de me posicionar, diferente da divergência dos meus colegas, Daniela e Veneziano, tiveram outra posição. Então, Luiz, me permita dizer, sempre tive posição, sempre tive lado, sempre tive cara, né? E as pessoas, claro, que pensam como eu penso, identificam e respeito, né, sempre a crítica construtiva e a divergência, porque a tolerância é importante. Já dizia o princípio da tolerância, de que defenderei até o fim o direito de dizê-los, mesmo que não concorde com aquilo que diz. Então, acho que vamos além. Obrigado pelo espaço. O velho Voltaire. Obrigado pela oportunidade e foi uma alegria participar com você, frente a frente, com largada de foguetes em 2026. Tá aí. Senador Efraim Filho, muito obrigado. A gente vai acompanhando aí essa disputa em 2026. Boa sorte aí na sua caminhada. Deixa eu fazer uma propaganda. Quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, redes sociais, @EfraimFilhoPB. Vai lá e acompanha nosso pé na estrada, nosso mandato. O melhor mandato de senador do Brasil, o ranking dos políticos. Vai lá no Google, digita ranking dos políticos. Paraíba no topo do ranking pela primeira vez em 10 anos. Forte abraço. Tá aí. Vamos lá. Vamos ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.